E aí galera, beleza? Murilo aqui, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma estratégia infalível para day trade. Será que isso realmente existe? Então fica de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, queria deixar alguns recados. Primeiro de tudo, se você gostar desse vídeo, se você tiver qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, porque essa é a única forma de eu saber que você está gostando ou não do que eu estou criando aqui para te ajudar no seu dia a dia como day trader ou como trader de maneira geral. Então, compartilha comigo porque é muito importante eu saber o seu feedback, saber a sua opinião e o que você está achando. Além disso, eu tenho Instagram, então se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu dia a dia, vai lá no @MuriloVoznak dentro do Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo também para você poder acompanhar. Investidores que já sabem dessa resposta, né? Que uma estratégia infalível, ela não existe. O que existe é muita gestão de risco, o que existem são algumas estratégias vencedoras, algumas estratégias que conseguem te dar dinheiro no longo prazo, de forma consistente. Existem algumas premissas que você deve usar para uma estratégia ela se tornar provavelmente mais vencedora do que ela já atualmente é. Então existem várias coisas que você pode fazer para melhorar uma estratégia e para chegar num ponto ótimo, ali um modelo que funcione realmente de maneira consistente. Porém, encontrar uma estratégia que é infalível, que funciona todas as vezes, na minha opinião, é impossível. Claro que nada, a gente pode dizer que é impossível, mas eu acho que dificilmente você vai encontrar alguma coisa que acerte 100% das vezes. Em termos de probabilidade, isso é muito difícil no longo prazo. Você pode encontrar alguma estratégia que funcione muito bem durante, 3 semanas, um mês, e acerte todas as operações. Agora, conseguir isso de maneira consistente no longo prazo, eu sinceramente acho que as chances são mínimas, se não nulas. Se você conhecer qualquer gestor de fundos ou traders profissionais, você vai perceber que as pessoas que são realmente profissionais desse mercado, elas partem do princípio que você tem que ter uma gestão de risco que trabalhe com os momentos de perda. Então o que interessa não é acertar todas as operações, é acertar mais do que você erra. Ou trabalhar com uma gestão de risco onde você ganhe mais nas operações que você acerta, você ganhe muito mais do que você perde nas operações que você erra. Então existem várias formas de você trabalhar isso, não é só na estratégia, você pode utilizar uma gestão de risco de 1,5 para 1, por exemplo, que eu falo muito, quando você acerta, você ganha 150, quando você erra, você perde só 100. Você pode trabalhar com uma estratégia que acerte mais do que erra, trabalhando com risco-retorno de 1 para 1, eu não gosto muito desse tipo de modelo, mas você pode fazer isso também, mas de maneira geral você vai errar. Isso faz parte desse negócio, isso faz parte de ser trader. Então se você não está pronto para perder dinheiro em algumas situações, você não está pronto para ser trader. É como você abrir um negócio e não está pronto para os custos, né? Você vai ter custos e só tendo esses custos que é possível você ganhar dinheiro. Se você não tiver o custo de comprar mercadoria, você não vai conseguir lucrar com aquela mercadoria. Então se você não estiver preparado para em algumas ocasiões perder dinheiro, você também não vai estar nos momentos onde você poderia ganhar. Então funciona mais ou menos assim. Além disso, é muito importante você entender que quando você acha uma estratégia boa, que está funcionando, que você tem consistência, você não deve tentar criar filtros demais ou encontrar, ficar ali super preocupado em encontrar filtros e modelos que reduzam drasticamente o seu índice de erro. Como assim, Murilo? Vamos imaginar que você testa, cria lá uma estratégia baseada em tendência. Independente do indicador que você está usando, ou se você não está usando indicador nenhum, é só price action, independente do que você está fazendo. Você encontra uma estratégia e o seu índice de acerto é lá 70%. Tá? Então, achei uma estratégia que está funcionando redonda, ela tem consistência, eu fiz meu backtesting, ela está realmente legal, essa estratégia está funcionando. E você olha aquela estratégia e você fala, bom, olha essa operação aqui, se eu tivesse colocado um filtro das bandas Bollinger ou sei lá do que, de Parabolic SAR ou de qualquer outro filtro de price action, se eu não tivesse feito essa operação, eu teria acertado 80% das vezes. Porque isso daqui se repetiu mais uma vez aqui na frente. E aí você cria esse filtro adicional. Só que esse filtro adicional começa a impedir que você entre em oportunidades que você entraria e estaria certo, caso você não tivesse esse filtro. Então você criou um filtro que ele excluiu aquelas 2 operações que deram errado, por exemplo, mas também excluiu várias operações que possivelmente ou que dariam certo ali na frente. Então você começa a entrar em um ciclo
que você tira uma operação boa para tentar filtrar e excluir aquela operação ruim. Então, eu não acho que isso é muito viável, e muitas vezes isso acontece quando a gente está tentando criar uma estratégia nova. Você entra numa espiral que você fala, pô, e se eu filtrar assim? E aí você filtra daquela maneira, né? Você tira um ruído ou uma operação errada que você percebe que ela de maneira recorrente acontece quando determinada premissa, enfim, ela é mais ou menos uma consequência de uma determinada premissa. E aí você tira você cria esse filtro, né? Você cria essa nova premissa, vamos dizer assim, para sua estratégia, falar, ó, bom, então eu vou colocar esse indicador ou esse filtro aqui para evitar que isso aconteça. Mas ali na frente você deixa de entrar em várias operações que você venceria. Então é muito importante você não cair nesse ciclo, porque ele se torna uma espiral. Você cria um novo filtro, aí a sua estratégia começa a excluir operações vencedoras, aí você cria um novo filtro e aí você vai entrando nesse ciclo e fica ali meio que no ad eternum, fazendo ciclos, filtros e tentando tentativas e erros, e aí quando você vai ver, aquilo ali virou uma árvore de Natal, né? Seu gráfico, enfim, tem 1 milhão de coisas e no final das contas não melhorou muito sua performance. Então eu acho que quando você encontra uma estratégia legal, uma estratégia vencedora, você tem que estar preparado para os momentos que ela vai perder. Ela vai perder em alguns momentos e você tem que partir do princípio que se você acertar mais de 70%, 80%, 60% das vezes, entre 60% e 80% você está acertando muito. Você está indo muito bem mesmo. Se você busca traders profissionais aí, enfim, pessoas que vivem no mercado, elas vão falar exatamente isso para você, que você tem que se preparar e para esses momentos de perda, né? Normal, pô, errei o trade, vou pro próximo, sempre olhando para frente, né? Porque é um mercado de probabilidades, então você tem que deixar as coisas acontecerem e não focar tanto no que passou, porque o trade que deu errado ou aquele trade que deu certo já foi. Não tem muito como você controlar todos os eventos e não tem como você filtrar todas as situações, né? Então, tente focar na sua estratégia. Não pensar muito naquelas operações que deram errado, porque se você fica focado naquelas operações que deram errado, você vai criar uma série de filtros que vão acabar prejudicando todo o seu desenvolvimento, vão prejudicar a sua estratégia no final das contas, sinceramente. Sua estratégia para day trade ela vai deixar de funcionar porque você criou tantos filtros, né, para excluir ruídos, excluir operações que você não gostaria de perder, que você acaba não entrando em nenhuma operação. Por exemplo, eu acho que eu consigo te dar um exemplo assim, bem superficial. Vamos imaginar que você tem uma estratégia bem básica que você fala assim, ó, quando o mercado bater, eu vou usar uma banda Bollinger aqui, e quando o mercado bater nas bandas de cima eu vou vender, né? Aí você começa a fazer essa estratégia. Eu não estou falando que essa é uma estratégia que funciona, tá? Eu estou dando um exemplo bem básico. Então bateu lá nas bandas de cima, eu vendo, certo? Aí você fala, bom, e se eu filtrar essa estratégia? E se eu só vender quando o mercado tiver também com índice de força relativa sobrecomprado? Aí você cria mais um filtro. Aí você fala, bom, legal, isso aqui está funcionando. Aí você percebe que existem alguns momentos que você toma um loss, que você perde, né? Seja uma operação de day trade no Forex, ações, opções binárias, o que você quiser analisar. Aí você começa a olhar aquilo ali e fala, porra, e se eu criar outro filtro? Aí você cria mais um filtro. Ou se eu aumentar o índice de força relativa, o período do IFR, será que vai funcionar? Aí você aumenta o período do IFR para 20, em vez de 14, que é o padrão, e aumenta o período das bandas Bollinger para 30, em vez de 20, que também é o padrão. Você fala, bom, então agora para o mercado bater lá em cima, ele vai ter que estar muito lá em cima. E aí você diminuiu muito o número de oportunidades que vão ser criadas, né? Porque que vão aparecer, porque não ser criadas, mas que vão aparecer. Porque é difícil o mercado bater lá em cima, com índice de força relativa super comprado, super vendido, sobrecomprado, né? Desculpa. Tá sobrecomprado, tá muito acima dos 70, você tá olhando aquilo ali e falando, beleza, é a hora. Você vai, toma loss também. Você fala, pô, não é possível. Vou criar mais um filtro. Então, você vai entrando num processo que o número de oportunidades ele vai sendo reduzido e a sua taxa de acerto ela não aumenta. Então, não é que você reduziu e tirou os ruídos, tirou aqueles momentos que dava para ganhar, né? Ou que você não perderia. Você não está filtrando nada. Você simplesmente está limitando o número de oportunidades, né? E não está aumentando sua taxa de acerto.
Então é muito importante que você faça o quê? Bom, eu tenho minha premissa, eu tenho minha estratégia, ela funciona? Legal, eu vou seguir essa estratégia por um período relativamente longo de tempo, e se por acaso a situação mudar completamente, eu perceber que de forma recorrente está dando errado, né, aí eu vou mudar. Mas de maneira geral, o problema não está na estratégia, o problema está na sua gestão de risco e na sua mentalidade, em como você encara o mercado. Porque as estratégias, elas têm todas altos e baixos, então tem momentos que elas vão muito bem, tem momentos que elas não vão tão bem, né? De maneira geral, no longo prazo, a maior parte das estratégias que traders consistentes ensinam, elas dão certo no longo prazo. O problema é a pessoa que aprende normalmente, porque essa pessoa que aprende, ela não está preparada para esses momentos, né? E aí ela quer duplicar o tamanho daquele trade, ela quer, enfim, fazer coisas que não deve fazer para se recuperar de uma perda. Então, quando você não sabe lidar com a perda, você sai da sua gestão de risco. E aí o problema não passa mais a ser um problema da estratégia, passa a ser um problema da sua gestão de risco, da sua mentalidade. Por isso que esse tripé é tão importante: mentalidade, estratégia e gestão de risco. Então, sinceramente, isso é o que eu acredito. Eu acho que se você tentar criar muitas premissas, muitos filtros para sua estratégia, no final das contas, quase nunca você vai ter uma oportunidade, e quando você tiver a oportunidade, muitas vezes ela vai errar, porque não existe nada que é infalível. Não existe estratégia para day trade que seja infalível, nem estratégia para swing trade que seja infalível. Existem filtros, existem, enfim, indicadores que podem te ajudar, existem premissas que podem te ajudar, por exemplo, ir sempre a favor da tendência. Pô, é muito mais fácil você ir sempre a favor da tendência. As suas probabilidades vão aumentar muito. Você trabalhar com a posição montada, a posição dividindo sua posição. Então eu entro, depois eu entro mais um pouco, né? Fazendo o preço médio para cima, se é uma operação compradora, ou o preço médio para baixo, se é uma operação vendedora, para ter a certeza de que, que eu estou indo junto com o mercado. Trabalhar com posições um pouco flexíveis, que você encerra uma parte da posição com algum lucro, depois você espera o mercado andar um pouco mais, encerra mais uma parte, depois deixa o mercado andar ali praticamente sem risco para você, deixa lá seu stop loss no break-even. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer que vão melhorar o desempenho, a performance de maneira geral da sua estratégia, e que não tem tanto a ver com limitar, né, ou criar filtros, tentar criar premissas para que ela seja infalível. Então existem formas mais fáceis, no final das contas, de você ganhar dinheiro se você está achando que a sua estratégia pode ser melhorada. Então eu acho que é um lance muito importante, você entender como tudo funciona, como a sua estratégia está se comportando, entender o mercado, não só copiar e colar as coisas. Se você aprender uma estratégia, você analisar o mercado, analisar qual é a performance no mercado, como ele funciona de maneira geral, como ele funciona perante a sua estratégia. Bom, eu dei uma compra aqui, vamos ver o que acontece na maior parte das vezes, qual é o price action da minha estratégia na maior parte das vezes, né? O que é mais provável de acontecer, quais são os resultados mais prováveis, como o mercado se comporta, enfim. Eu acho que é muito melhor você entender isso e você partir da premissa que o mercado ele é caótico e que você nunca vai conseguir acertar todas as operações, do que você tentar criar vários filtros para, enfim, não entrar em operações talvez perdedoras, porque no final das contas você sempre vai ter o loss. Beleza? Bom, gente, eu acho que era isso. Eu sei que é bastante informação, mas é realmente a minha opinião sobre estratégias que são infalíveis para o day trade, ou estratégias que são infalíveis para o mercado financeiro de forma geral. Eu acho que não tem como a gente ganhar dinheiro fazendo operações no mercado financeiro que não seja trabalhando com gestão de risco, com estratégias legais, mas que partam dessa premissa que você vai perder. Eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado a dar uma luz, para você não cair nessa roubada de achar que existe uma estratégia que seja infalível, porque isso só vai consumir tempo, vai consumir muita energia, você vai ficar procurando, e no final das contas, infelizmente, eu acho que você não vai encontrar. Além disso, tem vários links aí na descrição que podem te ajudar, enfim, o blog, nosso site, nossa equipe de atendimento, e eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar a conseguir a consistência, porque isso é que é o mais importante no longo prazo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!